hipotireoidismo, então você vai tendo todas, se você olhar, todas as pessoas estão indo para isso. Vai pegar as pessoas com 70 anos, 70, 60 anos, já estão entrando nisso, já estão entrando. E a outra coisa que eu. Então, assim, o que se sabe hoje é que essas doenças essas doenças crônico-degenerativas, o que significa crônico-degenerativas? É uma coisa super moderna que se chama, que eu aprendi na Itália, as coisas chegam aqui depois, né? Que é doença crônica de baixo grau, inflamação crônica de baixo grau. O que significa? É um processo inflamatório, então você tem uma inflamação, que é um processo destrutivo, né? Tá certo? Teoricamente é para destruir o agressor. Se entrou uma agressão, seja biológica, né? Fungo, vírus, bactérias, ou seja, bioquímica, que é o que mais tem, né? Tá certo? Toxinas, agrotóxicos, pintura, né? Garrafinha de plástico, copinho de plástico, todas essas porcarias, né? Margarina, né? É. Isso tudo vai sendo agressivo por organismo e ele se defende num processo de inflamação. Só que é tanta agressão hoje somada ao estresse que você começa a ter uma inflamação que não acaba. Ela não vai lá, destrói e parou, que era como tinha que ser. Você tem uma inflamação que se perpetua, portanto, ela é crônica. E você não percebe, por isso que ela é chamada de baixo grau. Então, você tem uma inflamaçãozinha ali que está destrói, destrói, destrói. Só que ela não é no lugar. Ela começa a espalhar pelo corpo e começa a destruir todo o teu corpo. O que acontece? Essa pequena destruição vai em cada pessoa no seu órgão geneticamente mais frágil, certo? Então, se o teu órgão geneticamente mais frágil é o cérebro, você vai para Alzheimer, para Parkinson, para degeneração. Se o teu órgão, se o teu sistema mais fraco é o cardiológico, você vai para hipertensão, aterosclerose, doença cardíaca, AVC, trombose. Se você tem a parte estrutural, você vai para artrose, fibromialgia, entendeu? Se é a parte imunológica, você vai para as doenças autoimunes. Se for a parte endocrinológica, você vai para hipotireoidismo, doença de Hashimoto, diabetes. Então, isso é que determina. Por isso que a mesma coisa pode fazer coisas diferentes. Isso já se encaixa, doutor, numa questão que muita gente levanta e não sabe responder, que é assim, o fulano de tal falou que está consumindo o produto e não está sentindo nada. Cara, a maioria de nós talvez não vá sentir nada, mas simplesmente a gente está se protegendo, a gente está anulando as causas dessas coisas. Vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Deixa eu só. O que eu estou querendo fazer aqui, que é uma mania minha de curso, que é dar contexto. Tu está entendendo? Porque senão o pessoal não sabe do que nós estamos falando. Porque eu não gosto que as pessoas pensem que alguma coisa está solta no ar, né? Aí isso é bobagem, o cara falou uma coisa solta no ar. Se você coloca no contexto, parei um pouquinho, né? Entendeu? Tá certo? Tem um dos maiores filósofos da ciência, né, que eu estudo, porque todo mundo fala que o que a gente faz não é ciência, né? O Karl Popper, né, que ele falava o seguinte: quando você faz uma afirmação fora de contexto, ela se torna uma verdade absoluta, mas não vale nada. E ele dizia assim: vai chover. Verdade absoluta. No mundo real não vale nada. Entendeu? Agora, bota num contexto. Vai chover amanhã às 2 da tarde na Avenida Paulista. Aí já é relativo, deixou de ser verdade absoluta, virou muito relativa, mas o valor no mundo real é altíssimo, entendeu? Então, por isso que o contexto é importante para que. Porque, como todo mundo aqui, nosso objetivo é que todo mundo aprenda a falar, e responder questões, se elas souberem, se elas se contextualizarem, dá mais segurança para elas responderem do que é que nem dar aula de protocolo solto. Dá um protocolo para artrite, dá um protocolo para não sei o quê, fica uma coisa que a pessoa não aprende, né? Entendeu? Eu acho importante para aprender dar contexto, por isso que eu estou fazendo questão de mostrar como é que a coisa acontece. Aí vocês vão entender
a questão do Zenko, e aí fica fácil de responder qualquer pergunta, entendeu? Tá? Porque aí você já vem de outra posição. Então, nós temos esse processo de inflamação crônica que vai gerando processos crônico-degenerativos, tá certo? Inclusive, depressão hoje é considerado um quadro inflamatório crônico de baixo grau. Inflamação, depressão, tá certo? Muito bem. Então, você vê que eu digo que tudo que chega no meu consultório é inflamação, eu digo, entendeu? Aí tem um outro aspecto, isso você vai ver que é bacana, que eu estava estudando essa semana. A outra coisa que eu achava que estava fora e está dentro, viu? Cada dia eu me surpreendo mais. Que a outra coisa que eu faço é a questão da modulação dos hormônios, porque os hormônios é que comandam o organismo a fazer as coisas, né? Para fazer colágeno, para fazer cabelo, para fazer músculo, para fazer tudo, é o hormônio que comanda. Para gerar energia, é o hormônio que comanda, ou seja, as duas coisas principais do organismo, que é o desempenho e que é o ganho, né? Vamos dizer, vou dar um simplificar na academia, né? Você vai lá para desempenhar, mas depois você vai ter ganho. Tudo, quem comanda tanto o desempenho quanto o ganho é o hormônio. E naturalmente vai acontecer na mulher na menopausa, na verdade é climatério o nome científico, né? Mas vamos manter menopausa, né? Ou seja, não tem mais hormônio. E no homem é a andropausa, né? Então você perde hormônio, então por isso que a gente vai murchando, porque não vai ter ganho, o cara murcha, o cara a musculatura murcha, o cara não consegue mais sair de casa, então, ou seja, perde todo o desempenho e perde ganho, entendeu? Então, se você não reativar isso, o teu envelhecimento é precoce. Isso eu atendia com 60, você hoje tem pessoal com 40, entendeu? Tá certo? Eu trabalho muito fortemente com isso, porque, de novo, nessa coisa de viver até os 80, 90, se eu não mantiver o paciente com a parte hormonal dele lá em cima, ele vai ficar liquidado. Então, tem que fazer isso. Mas o que os trabalhos científicos estão mostrando? Que é o que eu faço é eu atendo e dou aula. Eu estava aqui até agora, eu estava assistindo essa primeira hora, né? Que você estava falando, eu estava aqui assistindo. Mas eu estava só ouvindo, porque eu estava aqui, estou preparando uma aula, um curso que eu estou fazendo aqui, né? Que eu tenho que fazer agora até o fim do ano. É só 1.400 slides, mas é coisa pouca. Eu estava revisando aqui, né? E aí, mas o que acontece que os trabalhos científicos estão mostrando? E todo esse processo de inflamação crônica, a 90% ou mais da origem do que mantém esse processo inflamatório crônico está lá no intestino. Entendeu? Porque nós temos 30 trilhões de células no corpo e nós temos 40 trilhões de células bacterianas, ou seja, para cada célula nossa tem mais que uma célula dentro do organismo, de bactéria. Então, nós temos uma relação de simbiose, como você falou, né? Que a simbiose eu acerto. Ó, eu te dou comida, tu me trata bem, tá certo? Tá? É um casamento imaginário. Então, assim, então o que acontece? Você entrega os nutrientes para dentro do organismo, você vai primeiro mastigar, tem que desmanchar, né? Isso aqui é um grande segredo da medicina, né? Não tem dente no estômago, tá certo? Então tem que mastigar na boca, tá? Então você desmancha a comida, tem que virar papinha, aí vai mudar o pH, tal, vai caindo. Aí vai para a parte química, né? Ácido do estômago, suco pancreático, blá, 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 mas aquilo é para desmanchar tudo. Aí depois, o final é lá no intestino, em que é toda a parte, sai da química aqui do ácido e tal, da bile, para ir para a bioquímica, que é toda a microbiota, os bilhões, uma das maiores, desses 30, 40 trilhões de bactérias que tem no organismo, lá metade está dentro do intestino. Tá? Tem na pele, hoje a gente sabe a importância da pele, tem importância em outros órgãos, mas no intestino é onde tem mais. E essas bactérias vão desmanchar, terminar de fazer a nossa digestão. Eu sempre simplifico de duas maneiras, que é, a gente pode dividir em dois grupos de bactérias que a gente tem dentro do intestino. As bactérias fermentativas e as bactérias putrefativas. A gente sempre tem os dois, não tem como eliminar. Sempre tem, como tem na pele também, tá? Tem em tudo. Então, você tem os dois. Qual é que nos interessa para nós que fazer simbiose? A fermentativa. Tá? Vou dar um exemplo. Imagina assim,
eu não sei quem aqui das pessoas que estão nos vendo, né? Nós somos quase 300 pessoas. Parabéns para todo mundo que está aqui, vocês são privilegiados, tá? Você, eu não sei se você já viu o trigo ou grão de trigo integral. Se alguém já tentou comer o grão de trigo, tá? Ou cozinhar. Ele é duro que nem uma pedra. Precisa de 2 horas para cozinhar na pressão para ele ficar macio o suficiente para você comer, entendeu? Na pressão. Ele é firme. Fica gostoso depois de amaciado, mas é difícil. Então, o que que nós fazemos? Isso nós fazemos desde a pré-história. Os trabalhos estão mostrando que já lá, quando começou a humanidade, já foi sem querer, né? Como sempre, mas aconteceu. Então, todos os alimentos, para facilitar, em vez de eu ter que quebrar na minha boca o trigo, quem sabe ele já vem desmanchado, quem sabe ele já vem facilitado para a minha vida. E o que se descobriu? Que a maneira de facilitar a quebra é a fermentação, entendeu? Tanto que, olha só, quais são as coisas mais antigas que se tem? Que todo mundo conhece, quando pensa na Idade Média, na Idade Antiga, na Mesopotâmia. Pão e vinho, pão, vinho e cerveja. Tá certo? O que é o pão? Fermentado. O que é o vinho? Fermentado. O que é a cerveja? Fermentado. Tá, mas vou beber o vinho e a cerveja e o pão puro? Não, bota um queijinho. Fermentado. Entendeu? Por quê? Porque já vem 90% digerido, né? Para que eu vou sofrer? E é uma maravilha, entendeu? Então, Doutor, oi, querido, Cornélio está falando, estou sabendo. nós estamos aqui ansiosos com esse conjunto de informações, até te interromper aí. Aqui, aliás, quero parabenizar, igual você fez aí, são mais de 302 computadores conectados, mas não é só computador não, tá, doutor? Porque tem pessoas que estão na sala com 30 pessoas, com 20 Ah, pessoas, com 15 pessoas, ligaram a televisão para todo mundo estar assistindo, então aqui pode passar dos 1.000 tranquilamente. Mas todos nós aqui, empreendedores, o que a gente fez? A gente vasculhou sua vida, vasculhou seus vídeos, seu Instagram. Para quê? Para ter mais informações sobre isso, porque nós aqui, nós todos somos meros. Eu sou economista, o Cris é engenheiro, aqui tem diversas profissões. Como é que, quando nós formos falar para alguma pessoa, microbiota, disbiose, eu até fico com dificuldade. Eu estava vendo um treinamento do Arnaldo, o Arnaldo brincou de falar que tem 2 lobos na vida, o lobo bom e o lobo mau. Se o lobo mau seria tal das bactérias putréfagas, o lobo bom para identificar, porque se a gente entrar para conversar sobre essa parte técnica, nós estamos perdidos. O Cris que falou, se tivesse você a tiracola, salvaria a gente. Porém, a gente estava até vendo, a gente solicitou um tanto de perguntas e respostas, né? Então, aquele seu conjunto de perguntas e respostas com o Gilberto Witt no evento foi espetacular, foi sensacional, deu muito argumento para a gente. E aí, a gente estava olhando o seguinte: quais os 3, 4 argumentos matadores que a gente faria com as pessoas? Porém, vieram uma enxurrada de perguntas. Tipo uma pergunta que você acabou de responder. Poxa, se eu como produtos que têm esses 80 nutrientes, lógico que ninguém consegue comer essa quantidade de especiarias, essa quantidade de cereais, grãos, algas, ovos, tudo, não. não consegue. Mas ele perguntou, poxa, mas imagina se eu tenho uma alimentação saudável, por que o fermentado ou não in natura? Né? Uma pergunta. Né? E como é que eu, que não sou médico, dou a resposta de bate-pronto? Meu amigo, o estômago não tem dente. Gente, E se chegando lá facilitado, você ajuda as bactérias boas em relação às bactérias ruins, o lobo bom em relação ao lobo mau. Né? com certeza. E aqui para os nossos empreendedores, a gente estava conversando sobre isso, como que a gente tem as respostas simples, para não falar bobas, né? Simples, mas dentro do nosso ambiente. Como é que o engenheiro vai falar até a palavra desbiose é complicado de falar para algumas Não fala pessoas, né, Cris? desbiose. Você fala assim, tem bactérias boas e ruins. As boas são aquelas que fermentam a comida, entendeu? Terminam a fermentação da comida, se ela vier fermentada, ou fermenta aquilo que ainda não foi fermentado.
Porque a outra opção é putrefativa, que vai putrefar. Qualquer pessoa sabe o que é putrefato, entendeu? Então, assim, ou você alimenta... Sabe não. Podre? Sabe Não, é não. que putrefar é podre, entendeu? Aí Pois você é, vai mas lá. aí a única coisa que eu falo, Cris, é o seguinte: quando eu falo em putrefação, eu só falo o seguinte: sabe as coisas ruins que a gente come? Açúcar, doce, igual você falou lá pra gente, açúcar, doce, junk food, tudo que é tudo que é ruim, e estresse, vai tudo fortalecer a bactéria mal. A A bactéria bactéria mal. más que putrefa. Uhum. E a bactéria boa, nós temos que dar boa alimentação para ela. Boa alimentação, o quê? Tudo de ruim. Eu tenho que comer brócolis, eu tenho que comer castanha. Então, pepino. Ao invés de eu fazer isso, vai que eu tenho um produto aqui que resolve essa minha situação já fermentado. E tem É uma tudo, boa resposta? e tem tudo. É uma refeição completa, entendeu? Porque você tem que comer de tudo, porque tem todos os elementos químicos. Quando você dá aqui, você está dando 80 produtos, você está dando uma alimentação super completa e já digerida, que além de alimentar você, ainda vai alimentar as bactérias. É que, o pessoal tem que conhecer a palavra fermentação e putrefação, porque pode também, quando ela falar boa e ruim, o que boa, o que ruim? Então, aí você fala boa e ruim. Mas quando pergunta, e se alguém perguntar, você vai, não sei. Então tá falando bobagem. Não. Então, Boa são as que fermentam. Ruins desbiose, são as que putrefas. vai ficar Vamos lá, então. podre, Vamos lá nas estragar. perguntas, que em cima das perguntas o doutor vai nos orientar da melhor Vamos forma lá, que a gente vamos responde. para as Então, perguntas. primeiro grupo de perguntas aqui, que a gente agrupou mais ou menos, tem a ver com... É uma pergunta muito recorrente, doutor. Eu estou grávida, eu estou amamentando, eu posso, eu devo, estou com recém-nascido, eu devo alimentar, eu devo consumir o produto se eu estiver grávida, se eu estiver amamentando. Um detalhe dessa pergunta, até eu preciso que o doutor meu responda, porque a pessoa complementou perguntando: se eu estiver consumindo o Zenco, isso vai ajudar na microbiota do bebê? Mas antes, para responder se deve tomar ou não, aí vai o engenheiro responder: gente, esse produto, ele alimenta as bactérias do bem, ele te nutre, ele é um super alimento para o teu corpo, ele faz com que tu tenha uma saúde totalmente diferente. Então, tu como mãe amamentando, tu prefere estar com o teu intestino em perfeito estado de saúde, sem vazamento, sem o leaking gut, sem a permeabilidade do intestino, vazando porcaria, macromoléculas envenenando teu corpo. Tu prefere estar com o corpo limpo e nutrido para poder dar um sangue ou poder nutrir teu bebê no ventre de uma forma melhor, ou tu prefere não estar assim, sem consumir Zenco, tá toda envenenada? É óbvio que tem que tomar. Se a pessoa está grávida, está amamentando, tem que tomar Zenco, mais do que eu, que não estou amamentando ninguém, né? Então, isso é meio óbvio. Agora, eu já aprendi em palestras do próprio doutor ou estudando outras coisas que os primeiros momentos que o bebê já coloca bactérias do bem para dentro é no parto normal. Isso já é uma vantagem em cima da cesariana. Ali já passa, já bota a bactéria do bem para dentro. E na mamada, no começo, já vem uma injeção de bactérias do bem. Mas a mãe tomando isso aqui também, de alguma forma, doutor, que é o complemento da pergunta da pessoa, influencia na microbiota do bebê que está recebendo leite? Sim. Por quê? Como você falou, primeiro, quando ela toma o Zenco, ela vai melhorar a flora bacteriana dela. Portanto, isso vai fazer com que entre mais nutrientes bons, porque as bactérias boas, a função delas é quebrar o alimento que ela come, tá? E fornecer mineral, vitamina, aminoácidos, ácidos graxos, ou seja, todos os elementos que precisa para nutrir o bebê. Entendeu? Lá dentro dela, lá na placenta. Então, ela já vai estar dando nutrientes. O bebê dela já vai ser uma criança mais bem formada, porque as bactérias intestinais dela são melhores. Primeira coisa. Então, antes da bactéria do intestino do bebê, muda o bebê. Porque uma mãe subnutrida faz um bebê. Você não faz uma casa boa sem tijolo, sem cano, sem eletricidade. Então, para fornecer o melhor cano, o melhor tijolo, o melhor cimento, que é a nutrição, você tem que ter a microbiota, né, as bactérias boas,
super presentes, e claro, comida boa também, não adianta fazer isso comendo X-Bacon, né? E bebendo cerveja e fumando grávida, isso não pode, tá? Independente, tá bom? Tá? E Óbvio, né? além disso, doutor, as pessoas ainda complementam. Então, ótimo. As mães, os bebês, e aí vem as criancinhas. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Qual a dose dar? Posso dar com tranquilidade para todas as idades, mas no rótulo tem um motivo específico por causa de um determinado órgão, e ali colocou estrategicamente, mas crianças, qual a dose? E de idades, com 10 anos de idade, toma 30 gramas, qual a dose do adulto, qual a dose da criança? Assim, o meu netinho de 1 ano, eu dou 10 ml para ele, 10 mlzinho, 1/3 da dose, tá bom? Até por Quando? volume também. Hã? 1 ano, já. Adora. Pede mais, pede mais. Coisa mais bonitinha. Entendeu? E aí, então, ele toma uma dosezinha ali. E a partir de 10 anos já dá para dar 20 ml, entendeu? E a partir da adolescência pode dar dose, 13 anos, já pode dar dose completa de 30 ml tranquilamente, tá? Só para terminar aquela resposta, quando você melhora, além da nutrição do bebê, existe um trabalho, o que se vê é o seguinte, quando melhora a microbiota intestinal, já melhora a microbiota da pele, entendeu? Tá certo? Eu estava lendo um trabalho ontem mostrando microbiota, melhora da microbiota, melhora os hormônios. Lembra que eu estava falando ali no começo, apresentando que eu falava com hormônio? Eu estava falando aquilo, porque além de melhorar a inflamação, melhora os hormônios. Eu não sabia disso. Ontem eu vi o trabalho e caiu o meu queixo. Aquele Entendeu? hormônio de crescer cabelo é que tá difícil, né, Cornélio? Aquele hormônio de crescer Não, cabelo. mas é que não, ele não faz milagre, né, cara? Então nós três estamos fora disso, tu tá entendendo? Tá Mas certo? vamos para a Se próxima aqui. deixar, se deixar o cabelo duro, a gente já fica bem, né? Opa! Uma próxima questão que a gente também aglutinou algumas perguntas tem a ver com pessoas que estão. Eu sei a resposta, porque um dia eu perguntei para o doutor, ele mandou um áudio muito explicativo. Pessoas que estão com câncer no intestino, que estão fazendo quimioterapia, ou pessoas que fizeram uma bariátrica, ou que tiraram um pedaço do intestino, que se podem tomar, né? Então, Pessoas imagina a bagunça que está a microbiota e o intestino nesses casos. Se está uma bagunça nesses casos, a resposta é óbvia, né? Melhorar, por acaso, melhorar a microbiota dessas pessoas que fizeram quimioterapia, que tiraram um pedaço do intestino, vai fazer mal? vai fazer bem, né? Pode, qualquer tipo de doença, doutor. Eu tenho a doença XPTO, eu tenho unha encravada, eu tenho orelha feia, eu tenho dor de cabeça. Qualquer tipo de doença, a gente, na realidade, a gente é obrigado a falar, ei, você precisa usar isso, né? Uma explicação não que é o doutor assim, me ó. deu. Uma Não é explicação que o doutor me deu no tratamento. outro áudio, quando a pessoa me perguntou, estou com um câncer no intestino fazendo quimioterapia. Isso que ele falou, tá tudo bagunçado, tem que tomar. Mas mais ainda, quando a gente fica doente, foi o que ele explicou tão bem. O negócio é a gente descansar, né? Se eu estou com problema de coluna, eu vou deixar a coluna quietinha. Se eu estou com problema no intestino, tem que fazer o intestino descansar. Tem duas formas, eu paro de comer, mas não dá para parar de comer. Ou eu dou um alimento mastigadinho, prontinho, que ele não tem que fazer exercício para digestir. Ou seja, dá lisenco na pessoa que fez um negócio no intestino, que está com uma situação no intestino. Muito mais do que o outro também, né? Então, essa é uma Com pergunta. certeza. Com certeza. Toma suco, né? Para não dar esforço, e toma zinco também, né? Começa com uma dose baixa, vai aumentando, ele passa um Tem tempinho. uma aqui que é para o doutor, que essa não tem como. Não sei se o Cornélio se arrisca, Alain, alguém, mas a pessoa perguntou o seguinte: duas pessoas perguntaram a mesma coisa. Que sofrem de diverticulite, se podem consumir. Eu não sei responder, porque eu não sei o que é diverticulite. Provavelmente eu ia dizer, cara, isso aqui é um superalimento, a pessoa sofre de qualquer coisa, deve consumir. E se tem que, por estar com diverticulite, tomar progressivamente, começa tomando menos, 10 gramas, 20, até chegar nos 30 gramas. Vai aí, doutor, que essa estou fora. O que é diverticulite? Divertículo, tá? Você tem a parede do intestino, então imagina um tubo, tá? Que ele se mexe, obviamente, né? Mas a parede desse tubo, imagina que de repente, vamos dizer que aqui está a parede, vamos dizer que o lado de dentro daqui, o lado de fora daqui,
começa a ficar frágil a parede e pela pressão Uma começa a hérnia, soprar uma um hérnia. balão. É Um uma hérnia. balão. Entendeu? Uma hérnia. Isso. Entendeu? Faz uma hérnia para fora. Então, você tem a parede intestinal e, de repente, na parede intestinal tem um balão lá para fora, entendeu? Uma bolinha lá para fora. Isso é um divertículo, tá certo? A diverticulite é quando inflama. Porque acontece. Pequenas sementes, a comida pastosa não tem problema porque ela entra e sai, entra e sai, entra e sai. Mas pequenas sementinhas, tá certo? Tipo sementinha de romã, sementinha de uva, ou pequenas sementinhas, elas podem entrar e ficar lá dentro, entendeu? E aí, quando fica lá dentro, ela vai putrefar, entendeu? E aí vai inflamar, e o divertículo vai inflamar e vai fazer diverticulite. Ite é inflamação. Sinusite, amigdalite, entendeu? Ite é um final de palavra, um sufixo que significa inflamação, tá? Ose é quando já tá com um processo degenerativo, mas a inflamação é ite. Então, a diverticulite é quando inflama lá dentro. Então, assim, coisas sólidas, pequenas, não podem ser comidas, entendeu? Quando a pessoa tem divertículo. Agora, E o coisas Zenco, sólidas não tem problema, entendeu? Tá Agora, certo? tem uma pergunta que pintou no E o chat. zenco é líquido. É E, ao líquido, contrário, ele vai com certeza. melhorar as bactérias dali e vai impedir, diminuir a putrefação ali dentro e vai melhorar a fermentação. Então, a chance de inflamar e fazer diverticulite ainda é mais difícil, Tem entendeu? uma pergunta que pintou no chat aqui que eu acho importante, porque essa eu vou arriscar, mas ainda bem que a gente tem um especialista a bordo aqui, né? A pessoa, são duas situações parecidas. A pessoa passou por um determinado procedimento, está no hospital e por alguma razão específica está se alimentando somente intravenoso, ela não pode comer. Se pode botar zenco diluído de alguma forma intravenoso? É claro que não, gente. Isso aqui é para as bactérias digerirem. Isso aqui não é para entrar no sangue sem passar pela. Não. Então, assim, claro que não pode fazer isso, tá bom? Isso é, doutor, por favor. Não. Isso aqui é um alimento para ir para dentro do intestino, não para dentro do corpo. Tá? A única coisa da natureza que pode botar na veia é água de coco, né? É a única coisa que vai para a veia, mais nada. Segunda Guerra Mundial foi muito usado. Com certeza. interessante, doutor. As pessoas gostam da doença. Eu queria falar aqui para os executivos, os empreendedores. A maior parte da população não tem doenças assim absurdas, internadas, etc. Nosso propósito é ir no resto da população. Porém, o pessoal gosta de pegar as exceções das exceções e colocar. Não tem problema. Então, por exemplo, nós estamos aqui. E se a pessoa tem... como é que é o nome da doença aqui? Zoogesma. Desculpa, falei errado. A outra fez bariátrica, está tomando, está muito bem. Hipertireoidismo, se pode tomar. Tem uma outra doença aqui que foi falada aqui também. SIBO, ou seja, nem sei o que é isso, nem sei se é doença. Que doença é essa? Síndrome, sim. Quando há uma explosão de bactérias alteradas. É síndrome da... É que é em inglês. A minha mulher, que é nutricionista, que trata SIBO, que é uma alteração de flora bacteriana, é maravilhoso para SIBO. Quando tem a alimentação enteral, ali, que o Ellison perguntou, pode colocar, sim. Enteral significa o quê? É por sonda, entendeu? Bom, se entra comida por sonda, pode botar zenco por sonda. Bota uma seringa, injeta na seringa. Essa está injetando direto no intestino, não no sangue, direto no intestino. No intestino. A enteral é. A parenteral é que é por veia. A enteral é por entérico, né? A Lucilânia estava agoniada aqui, que bom que ela foi respondida, né, Luciana? Legal. Não, a mas Luciana eu tô com pedra no rim, enteral, doutor. pode colocar. Bota a seringa e bota lá. Eu tô com pedra no rim, doutor. Posso ou não posso? Me perguntaram aqui agora também. Pode, gente, porque o que acontece? Uma das causas de pedra no rim muda o pH, fica muita acidez no organismo, entendeu? Aí o organismo puxa cálcio, o cálcio neutraliza a acidez, aí ele tira cálcio dos ossos, o cálcio não volta para o osso, tem que ir para o rim. Aí lá no rim ele precipita, por isso que 80% das pedras do rim são de cálcio,
por conta da alteração da acidez. Quando você corrige a microbiota, corrige toda a nutrição, ela fica alcalina, ela neutraliza a acidez. Então, melhora isso aí também. Tá Duas certo? perguntas mais suaves aqui que pintaram, eu acho que essa a gente até consegue responder. Uma é em como tomar. Então, a pessoa perguntou se gostaria de saber se podemos tomar o zenco misturando com chocolate, sorvete, creme de leite, frutas, granola, café, suco de uva. Tem gente tomando, misturando no suco. No café eu não consigo enxergar, mas tem gente tomando com sorvete. É claro que a ideia é ter uma alimentação cada vez melhor, né? Mas o negócio é botar o Um fermentado para bacon. dentro, né? A A melhor outra forma que pessoa eu vi foi o Cristiano Cruz tomando. Quando ele pega na geladeira à noite e vai no bico. Aquilo ali foi sensacional. Aí tem uma pergunta interessante, doutor, que a pessoa perguntou, acho que foi o Wilde, lá de Curitiba, que o corpo humano costuma se habituar com o tempo, se adaptando a novas situações, é verdade. Será que o uso contínuo do zenco não vai reduzir sua eficácia ao longo do tempo? Essa é uma pergunta. Não vai porque a alimentação é dia a dia, né? Entendeu? E entram outros fatores, tá? Sim. O que vai acontecer é que ele vai se acostumar com uma microbiota saudável e fermentativa, Não, se a né? gente Isso fosse se sim. adaptando, a A gente ia ideia cada é vez essa. ter que comer mais, né? Cada vez tinha que comer mais. É. Muito bom. É. Tem umas Tem que perguntas melhorar, aqui que está aí dizem mudando a alimentação. tem umas perguntas que dizem respeito a um possível efeito não tão legal. Duas pessoas falaram mais ou menos a mesma coisa, que iam ao banheiro 2, 3 vezes por dia, normalmente, quando começaram a consumir o Zenco, que ficaram talvez com mais dificuldade de ir ao banheiro. Isso é totalmente ao contrário de dezenas e dezenas de histórias que a gente ouve, mas são duas pessoas que perguntaram a mesma coisa. É que Qual assim, ó, deixa eu te Ah, explicar. vai. Existe uma doença, que a minha esposa, que é nutricionista funcional, trata muito, que se chama síndrome do intestino irritável, tá certo? Que tem aspectos psicológicos também, mas o intestino se irrita com facilidade. E você tem alguns processos de alergia, tá? Então, você tem geralmente alergia alimentar, tem que fazer teste de alergia alimentar para ver o quê. Mas o que acontece? Quando você come coisas que aumentam a síndrome de intestino irritável, portanto, é um tipo de inflamação crônica crônica, né? É um tipo de inflamação, tá? O intestino irritável. Isso faz com que você tem dois tipos. Tem pessoas com intestino irritável que ficam presas. Então, boa parte das pessoas que têm intestino preso é intestino irritável. E tem outras pessoas que ficam com o intestino solto. Entendeu? Que solta. Aí começa a evacuar 2, 3 vezes ao dia, tá? E se acostuma, acha muito bom porque está evacuando bastante, mas na verdade é uma síndrome de intestino irritável. Entendeu? Então, como que nós estamos fazendo? É modulando, é colocando as coisas no lugar, seja que ela esteja para cá ou esteja para lá, ou seja, se a pessoa está num processo de fazer excesso de evacuação por dia, excesso de cocô por dia, ou falta de cocô por dia, intestino preso, nas duas situações ela vai modular. Então, aquele que não fazia vai fazer, e aquele que fazia em excesso com o intestino irritável vai diminuir o número de evacuações por dia, entendeu? Tá? E de qualquer maneira, tem também a própria mudança das bactérias, tem um tempo para o organismo se Ajustar. adaptar. Por exemplo, se você pode ter quando você corrige as bactérias, pode haver num primeiro momento, né? O Dr. Rondó já falou isso, que é o nosso outro colega do comitê científico, que você pode ter morte das bactérias ruins e você vai ter eliminação dessas bactérias ruins. Então, o processo de saída das bactérias ruins também tem um processo aí, entendeu? Então, o organismo tem um tempo aí para... Mais gases também, né, doutor? Também porque aquelas bactérias estão morrendo, né? Entendeu? Então, tem um tempo aí para corrigir as bactérias. Porque assim, as pessoas pensam que quando a gente desintoxica elas, eu fiquei mal com a desintoxicação. Claro, as toxinas estavam todas nas tuas células. No momento que o organismo começa a desintoxicar, o que ele tem que ver primeiro? Tirar de dentro das células. Quando sai de dentro da célula, vai para onde? Vai para o céu, espaço sideral? Não, vai para dentro do sangue. Para depois ir para o fígado, para depois do fígado sair. Então, no momento que as toxinas saindo das células entraram no sangue, você vai passar mal, não vai? Está cheio de toxina no teu sangue. O seu tratamento foi ruim. Agora eu estou passando mal, cheio de toxina. Não, elas estão
Tem que sair. Não tem como Doutor, tirar da célula e mandar para o espaço sideral. eu já ouvi muitos relatos de melhora na pele, porque é exatamente isso. Termina aquela história do leaking gut, o sangue passa a ter menos porcaria para ser colocada para fora da pele. Mas pode ser, num primeiro momento, isso que tu falou, de dar o efeito contrário. As células começam a se limpar, tirando toxina de dentro delas, indo para o sangue, e aí vai tentar sair pela pele ou pelo pulmão, dar uma asma, dar uma coisa, que é um processo temporário, porque a pessoa está se limpando, né? Exatamente. E também outra coisa, aquilo como eu falei, quando você melhora a bactéria do intestino, melhora todas as bactérias do corpo. Foi feito um trabalho, eu estava antes aqui falando com uma colega de Curitiba, nutricionista também, que é essa aqui que vai dar o curso comigo, que fizeram o teste o seguinte, colocaram pessoas numa parede verde, entendeu? E eles viram que as pessoas que estavam mais perto da parede verde, tá? Melhorava as bactérias da pele, mais das que estavam longe da parede, entendeu? Por quê? Porque elas têm uma comunicação biofísica. Biofísica, tá? O curso que eu vou dar é de biofísica, né? Você falou ali que eu tenho formação em biofísica, tá na Alemanha, eu vou dar curso disso aqui para profissionais de saúde, obviamente, né? Então, assim, biofisicamente tem uma comunicação, as bactérias conversam, tipo iPhone, elas falam por troca de mensagem biofísica, entendeu? Então, as minhas bactérias conversam todas entre elas, entendeu? Então, quando eu melhoro as bactérias do meu intestino, automaticamente melhoro as bactérias da minha pele, na mulher vai automaticamente melhorar as bactérias do pulmão, das vias respiratórias, da vagina, que é aquelas bactérias que quando a criança estiver passando pela vagina, ela vai pegar e fazer as bactérias do intestino dela. Entendeu? Melhorou o intestino, melhorou a bactéria da vagina. Quando a criança passar pelo canal de parto, ela vai passar, vai ter toda a informação e ainda ela vai absorver as bactérias da mãe, entendeu? Que depois vem pela amamentação, pelo colostro, então a criança está recebendo anticorpos e bactérias boas para o intestino dela. E ela já tinha melhorado lá dentro da mãe quando estava tomando zenco também. Então você vê que é toda uma sequência. Por isso que melhora a pele também. Por isso que melhora a pele. Melhora as Doutor, bactérias da pele. Fala, espetacular, espetacular suas explicações. E a gente só queria deixar claro aqui para os executivos: nós não podemos ser doutores. Nós não somos doutores. Então, quando você está conversando com uma pessoa que tem uma situação específica, não queira chegar para ela e falar: esqueça Não. seu médico e tome esse. Não, porque você vai criar um conflito. E o médico, ele está preparado e está acompanhando o paciente. Está lá acompanhando o paciente. A nossa função é falar o seguinte: olha, você prefere ir no fast food ali, naquele que tem aquelas letras grandona, e comer aqueles negócios, ou é melhor um pastelzinho frito na gordura delícia, ou aquela esfirra maravilhosa também com a gordura, ou é melhor um alimento fermentado com mais de 80 nutrientes, variando em frutas, legumes, verduras, algas, cereais, especiarias. Então, nós, como executivos da empresa, primeiro, a gente não pode prometer milagre nenhum. E a preocupação que nos foi orientada, e é por isso que vai ter o curso com os embaixadores diamantes, por isso você tem que ser diamante logo para participar desse curso. Porque lá nós vamos ter esses argumentos mais aprofundados, para a gente mostrar para as pessoas o tempo todo: fuja dessa pergunta complicada. O zenco pode melhorar sintomas da menopausa, síndrome de pernas inquietas. Quem está na fila de transplante de fígado e é diabético pode tomar. Tá, a pessoa come pastel, a pessoa come angu, a pessoa come uma fritura, um bacon. Não é mais... A gente não precisa nem ser médico para responder isso. É mais inteligente ter um produto que já chega pronto. Aquele trabalho todo que tem da mastigação, já aprendi mastigação, aquele trabalho todo tem no estômago, aquele choque com ácido que é maior que ácido de bateria. Aí depois a gente não temos o direito de falar isso. Porém, a gente tem que ser simples. Me corrija se eu estiver errado. Simples nas respostas e fala: olha, essa parte específica, nós temos um conselho médico científico preparado para isso,
E aí está tendo um estudo, a gente pede todo mundo para preencher lá o estudo também, porque quando tiver Preencham, lá por favor. 5 mil, nós vamos ter um estudo empírico fantástico falando, funciona isso. Estava em Brasília, doutor, escuta essa, Cris. Estava em Brasília e a esposa do Jesualdo chega para mim e fala, eu estou dando nome e sobrenome, que ela autorizou, eu estou na menopausa há 3 anos e esse produto curou minha menopausa. E aí eu falei para o Alguém médico, perguntou isso aqui agora há pouco. curou a menopausa. Aí o médico falou, não se cura a menopausa. Ai, meu Deus, o que aconteceu então? Não. Os sintomas da menopausa foram atenuados. Doutor, ela falou que acabou. Não. Doutor, explica isso para a gente aí da menopausa, doutor, porque não é só as mulheres que têm isso, não. Os homens também querem saber. Os homens têm andropausa, né? Entendeu? É que assim, ó, pensa aqui, ó, comigo. Uma coisa para vocês entenderem o que o Cornélio falou. Doutor, se eu tenho duas opções, ou respirar e pegar bastante oxigênio, ou parar de respirar e não ter oxigênio, entendeu? Se eu passar a respirar com bastante oxigênio, vai melhorar as minhas doenças? Vai. Qual é o quadro que não vai melhorar com oxigênio? Entendeu? É simples. Tirou oxigênio, as tuas células não respiram, você vai ficar pior de qualquer doença. Se você botar mais oxigênio, você vai melhorar de qualquer doença. Você tratou com oxigênio? Não. Oxigênio é tratamento? Não. Tá claro assim, Cornélio? Tá fácil com explicação? Entendeu? Então, assim, ó, se tiver oxigênio, a tua célula respira. Eu sempre falo que o oxigênio é o principal alimento. Você pode ficar 10 dias sem comer, você pode ficar 4 dias sem beber, mas você não fica 2 minutos sem respirar. Entendeu? Para ver a importância do oxigênio. Então, assim, se eu melhorar a quantidade de oxigênio, eu vou melhorar de qualquer coisa. Se eu tirar oxigênio, eu vou piorar de tudo. Entende? Ah, ele é tratamento? Não. Ele é oxigênio. Entendeu? A mesma coisa. Se eu tiver, além do oxigênio e além da água, os minerais, as vitaminas, os aminoácidos, ou seja, todos os nutrientes, um shot. Hoje, uma coisa, eu falo que eu dou aula para nutricionista, minha mulher é nutricionista, uma coisa está em altíssima moda, né? Na nutrição, chama-se shot. Você fazer sabe o shot? Tá? Não é o shot que o Cornélio toma, tá? É o shot. Esse é o Alan, esse é o Alan. Estou te poupando, Cristiano. Eu vou falar do Cristiano, vou falar do Cristiano. Não. O shot, entendeu? Hoje, fazer shot é uma coisa assim, é o máximo. Bom, o que é o shot? É um concentrado, porrada, pequenininho, que com aquela quantidadezinha você faz um monte. Ou seja, os nutricionistas estão inventando shot disso, shot daquilo, shot daquilo. O zinco é o shot perfeito, entendeu? Que eles fazem um shot com ABC, outro promove o shot com FGH, entendeu? O zinco é o ABCD, FGH, JKLM, PQRS, TU, XYZ. Tu tá entendendo? É todo o alfabeto nutricional. E já fermentado, porque esse shot deles ainda não é fermentado, você vai ter que fermentar dentro de vocês. Então, você imagina o shot perfeito, é aquele shotzinho que tem tudo que o teu organismo precisa, já digerido, entendeu? E que vai fazer as tuas bactérias, vai dar ainda isso uma parte, vai dividir, né? Você com as tuas bactérias intestinais. Aí, as tuas bactérias intestinais e fermentam e fazem a preparação de todos os nutrientes, né? Tá certo? Vão fazer a melhor preparação dos teus nutrientes, fermentando lá, porque elas fermentam o alimento porque elas vivem de fermentado, né? Elas não fermentam porque elas não gostam de fermentado, elas fermentam porque é o jeito delas comerem. Então você está dando comida delas para elas e elas ficam fortes para fazer amplificar a fermentação.
Então, Eu queria pegar resumindo, esse gancho aí, viu? assim como o oxigênio faz bem para qualquer doença e não é tratamento, o shot de zinco faz bem para todas as doenças e não é tratamento. Porque se você ganhar todos os minerais, vitaminas e aminoácidos, vai fazer bem para qual doença? Para todas. Aí é um tratamento? Não, não, é que nem oxigênio. Entendeu? Oxigênio, mineral, oxigênio, vitamina, oxigênio, mesma coisa. Então, pode para qualquer coisa? Pode oxigênio para qualquer doença? Se eu estou com câncer, eu preciso ter oxigênio. Se eu tiver com menopausa, eu preciso de oxigênio. Se eu tiver com Alzheimer, eu preciso de oxigênio. Pode ser qualquer doença aí. Não precisa de oxigênio? Precisa. Não precisa de zinco, magnésio? Não precisa. E não precisa de vitamina C? Não precisa. E não precisa de glutamina? Não precisa. Então pronto. Perfeito. Um shot desses. Diga, querido. Ô, doutor, deixa eu pegar esse gancho aqui. Boa noite aí, Por Cris. favor, Boa noite Alan. aí, todo o time. Boa noite, Alan. Cornélio, doutor Irineu. Primeiro, deixa eu já fazer um comentário que eu não posso perder o gancho, né? Quando fala da cerveja, me dá uma emoção, rapaz, saber que é um fermentado. Agora, eu vou te dizer uma coisa: se ela tivesse as propriedades do zenco, eu seria imortal. Com certeza. Doutor, é o seguinte. Cerveja sem glúten, né? Cerveja sem glúten, né? Ah, é? Depois o senhor me dá a marca aqui no inbox aqui para a gente não fazer propaganda. O, o senhor tocou num ponto muito importante e a gente é muito questionado nesse sentido, na questão nutricional. O zenco, ele traz mais de 80 ingredientes. Então, o que eu queria saber é o seguinte: esse processo de fermentação, ele compromete os nutrientes, ele mantém um determinado percentual. Por exemplo, a banana tem X nutrientes, o abacate, a batata, a alga. Como fica esses nutrientes? Nós recebemos 100% dos nutrientes de cada um desses ingredientes? É certo dizer isso? Sim, é que tu não recebe uma banana ou não sei o quê, senão teria um volume gigante, né? Tá certo? Mas tem Uhum. todos os nutrientes ali. Porque quando fermenta, quebra, né? Entendeu? Porque todo alimento, a natureza é muito interessante. Todo alimento, todos os elementos da natureza, vamos usar a banana, você tem vamos dizer, o potássio da banana está ligado com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Então, eles estão todos dentro de estruturas, entendeu? Por isso que eu preciso digerir. Se não tivesse dentro de estruturas, eu não precisava digerir, entendeu? Tá certo? Eu preciso digerir exatamente para quebrar ele, é que nem descascar, entendeu? Uma noz, tu tem a noz ali, você não consegue, você precisa do zinco que está lá dentro. Então, você tem que quebrar a noz, abrir a noz e tirar a semente para pegar na semente, entendeu? Então, a mesma coisa. Assim como para acessar a semente, eu tenho que tirar da casca, os elementos químicos que interessam para o meu organismo, eu tenho que tirar de dentro do alimento, porque ele está dentro do alimento, entendeu? Ele faz parte da composição do alimento. Eu preciso quebrar para ter acesso a ele e meu organismo poder absorver. Esse processo de quebrar, o melhor a fermentação é o melhor processo disso. Entendeu? Então, quando fermenta, o que ela fez? Ela quebrou tudo e deixou todos os elementos ali à disposição, entendeu? Então, você não vai ter trabalho de quebrar a noz. O fermentado já te entregou a noz sem a casca, entendeu? Ela tirou da casca e já te entregou. O processo de fermentação é quebrar a casca e te entregar o nutriente. Então, tem todos os nutrientes? Tem, entendeu? Por isso que eu comecei a estudar, imagina que eu vou muito atrás de trabalho científico sobre fermentado. O que eu vi nos trabalhos científicos? Como todo trabalho científico, eles isolam. Fermentado de maçã, fermentado de não sei o quê. Porque não pode fazer um trabalho científico com várias coisas, senão você não chega a conclusão nenhuma, né? Então, eles fazem um por um. O que eu percebi? Então, dizer, quando é fermentado de maçã, ajuda nisso, nisso, nisso. O fermentado de leite, ajuda naquilo, naquilo. O fermentado de arroz, ajuda naquilo, naquilo. Então, o que tu percebe? Que cada alimento fermentado ajuda em algum aspecto, tá certo? Bom, então, se eu juntar 3 diferentes, eu vou ajudar em 3 aspectos. Se eu juntar 5 fermentados, eu vou ajudar em 5 aspectos. Se eu juntar 80, eu vou ajudar em 80
aspectos, entendeu? Aqui o jogo, então, qual é o jogo do Zenco? Você tem 80 elementos, então você tem os nutrientes dos 80, não só de um, tá certo? Então, por isso que ele... E que vai ajudar em 80 aspectos, entendeu? Tá certo? Porque você não elimina, quando você bota 2, você não elimina, você vai ajudar os 2 aspectos. Então, ele se torna um alimento completo, porque ele vai ter a quantidade de nutrientes, não é a quantidade, mas a variedade, né, de nutrientes, quantidade de variedade, não de volume, né, de quantidade de elementos, é completa. Por isso que ele é um shot de tudo, né? Ele é o shot mais completo que existe, né? Mas ele é o suficiente para a gente, por exemplo, substituir uma refeição? Não, eu acho que não é o suficiente para substituir uma refeição. Mas, o que acontece? É uma Sabe o quantidade Centrum? muito baixa, Alan. A gente come muito pouquinho do Zenco. É uma quantidade muito Olha aqui, ó. pequena. Não, mas aqui, ó. Sabe o Centrum? Uhum. Todo mundo aqui conhece o Centrum, né? Centrum, não sei o que, tá. Então, olha aqui, ó. Eu faço nutrologia, eu faço ortomolecular. Quando eu dou... a minha fórmula, que é específica para mim, ou a forma que eu dou meus pacientes, dá mais ou menos umas 10 cápsulas por dia. O que eu preciso, essa vantagem da ortomolecular que eu dou, exatamente, eu não dou o que não precisa, eu dou só o que precisa. Dando só o que precisa, para dar uma dose completa, dá 10 cápsulas, entendeu? Tá certo? E o cara tem lá o Zenco, né? Que o cara manda tomar uma cápsula por dia. Tu entendeu qual é o negócio? Entendi. Agora, assim, se tu olhar, então tem muito, né? Tem nada de tudo que eu brinco, né? Então, assim, tem bem pouco. Mas, assim, as doses que ele tem, quem definiu que é X de cobre, 10 de zinco, entendeu? Essas doses são doses calculadas, não sei por quem, entendeu? Agora, no Zenco, por ser um produto natural e fermentar de 80, ele está numa quantidade natural da natureza. Tu entendeu qual é o negócio? Ele tem um balanço da natureza. Então, as quantidades, apesar de não ser grandes, ela tem uma amplitude maior que um centro. É o verdadeiro centro, tá? O centro de verdade é o Zenco, tá? Tá certo? É o Zentrum. Tem uma pergunta que fizeram aqui que eu acho que é bom a gente usar ela para... Entendeu? Tem tudo. Tem uma pergunta que fizeram agora há pouco, que é bom para a gente alinhar exatamente o que a gente está tentando passar para as pessoas, uma forma de pensar, que o Cornélio já bateu bastante. A pessoa perguntou: quem faz academia e toma suplementos, pode tomar Zenco, atrapalha os suplementos? Então, a pergunta para essa pessoa é: além dos suplementos, tu come arroz, feijão, carne, batata, cebola, junk food e tal? Se tu come outras coisas, isso aqui é muito melhor que qualquer outra coisa. Então, Sim. tome Zenco em bastante quantidade, que só pode fazer bem, né? Se a pessoa só toma os suplementos, é melhor perguntar para o teu nutricionista. Só toma whey protein o dia inteiro, por alguma razão, aí eu não sei mais como é que faz. Vai ficar mal, vai ficar mal, vai ficar mal. Vai ter problema. Doutor, para falar de doença aqui, eu vi que tem gente colocando ácido úrico, celíaco, lúpus, hipertireoidismo, todas essas doenças. Faz bem? Pode tomar? Volta a minha resposta anterior. Qual dessas doenças respirar e bastante oxigênio não vai fazer mal ou não vai ajudar? É a mesma coisa. Guarda assim, oxigênio e Zenco. Tá me entendendo? O Zenco é que nem oxigênio. Ele não é tratamento, que as pessoas se dão conta que oxigênio não é um remédio, né? Tá certo? Oxigênio é um nutriente para o organismo, tá? É um nutriente, tá certo? É o mais importante. Então, assim como mais oxigênio, se eu oxigenar mais os meus tecidos, as minhas células vão respirar melhor. Agora elas vão respirar melhor, ele usa oxigênio para fazer reações químicas. Para fazer reações químicas, elas precisam de nutrientes corretos na quantidade, disponibilidade correta. E quem permite que esses nutrientes cheguem na quantidade correta é o que sai lá do intestino, é o que vem lá do intestino. E se a microbiota estiver ótima, vai chegar ao ideal, entendeu? Então, eu estou dando o resto além do oxigênio. É tratamento? Não. É remédio? Não.
mas é tudo que a célula precisa para fazer músculo. Se não tiver elemento químico, não faz músculo. Então não adianta ir na academia. E não é só whey proteína, tá? O meu músculo não é só whey, não é proteína pura, tá bom? Tá certo? Doutor, você foi muito claro quando você disse a palavra, e essa palavra agora em todas as minhas apresentações eu vou falar. Este é o nosso alfabeto nutricional já fermentado. Porém, teve um atleta que chegou para mim e falou o seguinte: eu tenho suplemento, eu tomo meu suplemento certinho, certinho, certinho. Não vou ter uma superdosagem? Olha a resposta que eu dei para ele. Não vou ter uma superdosagem? A resposta que eu dei foi muito interessante. Quer dizer, então, você toma vitamina, a vitamina desce, desce, desce. Você tem 100% de certeza que seu intestino está preparado para absorver em 100% as vitaminas que você botou no seu corpo? Foi a resposta que eu dei para ele. Está correto isso, doutor? Tá correto. Inclusive, porque chama suplemento. O que é suplementar? É uma coisa suplementar, é além. Tu tá entendendo? Tá certo? Ou seja, significa que ele tem que ter uma base. Ele só suplementa. Se ele não tiver o zinco, ele não tem a base. E uma coisa que o Dr. Rondó fala, Cornélio, né, que eles falavam, a gente usava essa expressão, os médicos, a gente é o que a gente come. E ele evoluiu para a gente é o que a gente absorve do que a gente come. Se a gente não tem o intestino Com funcionando, certeza. meta Com suplemento certeza. lá e tu não está absorvendo nada, está jogando tudo fora. Com o zinco, está Exatamente. passando até a absorver o suplemento que não absorvia antes. É o que chega na tua célula que interessa, não o que passa pelo teu intestino. Entendeu? Tá certo? Doutor, na lata, o Zenco contém vitaminas e minerais? Porque tem um aqui que falou, será? A dúvida é, tem vitamina, tem mineral, tem zinco? Você falou que é o alfabeto nutricional. O alfabeto nutricional, para mim, tem todos os nutrientes, certo? Uhum. E aí vem a pergunta específica, né? Ele é considerado um multivitamínico, é considerado... O que a gente pode falar? São vitaminas, são minerais? É simples, é um alimento completo. Completo. Ele tem Alfabeto. toda a estrutura, né? Tudo. Ele tem de tudo, tá? Tá certo? Há quantidades pequenas, mas exatamente porque sempre que você faz um processo natural, as quantidades tendem a ser equilibradas, naturais. Natural significa aquilo que é coerente com o nosso corpo, entendeu? Tá certo? Então, Mas, doutor, só uma dúvida, mais do que isso, no processo de fermentação aparecem as enzimas, que não são nem vitaminas nem minerais, são o quê? Catalisadores de reações químicas. Elas fazem outras coisas acontecerem que num A a Z daqueles comercial não tem aqui. É no fermentado não, que tem a enzima, né? tem. A enzima, no fermentado tem enzima. É que essa enzima não vai entrar em você, porque não entra enzima. Mas essa é que vai ajudar a ficar lá no intestino, ajudar a Processo. microbiota intestinal, né? Uhum, Entendeu? O que a exatamente. pessoa tem que guardar aqui, ó, pessoal, assim, ó. Não se preocupem tanto com a questão do que vai chegar dentro do teu organismo, tá? Tá certo? Que vocês têm que guardar e passar para as pessoas é o que isso aí vai nutrir as tuas bactérias intestinais. Entendeu? Tá? Porque o que vai entrar desses nutrientes em você é muito pouco. A maior parte vai ficar nas... Quem vai aproveitar vão ser as bactérias boas do teu intestino, entendeu? Tá? Eu até mostrei no trabalho lá, na apresentação, que eu mostrei um trabalho científico que diz assim, ó, mesmo nas situações em que a relação entre as bactérias boas e as ruins seja muito grande, ou seja, tem 90% de bactérias ruins e menos que 10% de bactérias boas, se você der fermentado, tá certo? As bactérias boas sobem, entendeu? Tá certo? Então, elas se recuperam rapidamente. Então, no momento que as bactérias boas do teu intestino, as fermentativas, né, que a gente fala, né, aquelas que fazem fermentação, fermentativas, que as bactérias boas do teu intestino se recuperam, elas vão fermentar os alimentos e elas vão fazer com que entre os alimentos fermentando bem, entrem para o seu organismo, tá?
Ah, mas para mim não fez muito efeito. É sinal que você está precisando melhorar a qualidade da alimentação, né? Tá certo? Da tua alimentação, tá? Então, assim, casos mais complicados, além de tomar o Zenco, porque quando eu tomo o Zenco, eu estou melhorando, estou fazendo que a minha microbiota intestinal deixe de ser a ruim e passe a ser a boa. A boa, o que que é? Aquela que vai desmanchar meus nutrientes para que eles fiquem disponíveis para o meu organismo e ele vai absorver esses alimentos. Que a outra putrefa e vai entrar material putrefato, podre dentro de mim. Vou ficar doente. No momento que entra essas aqui, a nutrição passa a ser boa, ou seja, aquela que o Rondon falou, né? Aquilo que absorve, o teu organismo vai absorver. Então, ele vai absorver um monte de coisa boa. Agora, se você toma Zenco e vive agora vão bater no Alain, de cerveja com X-Bacon, aí não, agora não, agora vamos bater no Alain aqui. E cerveja com X-Bacon, aí não adianta nada, né? Tá certo? Não adianta nada, tá? Você tem que ter alimentação boa, tá certo? Tá? Então, óbvio Uma pergunta bastante recorrente, doutor, que é o seguinte: eu já sei a resposta, que eu já ouvi vocês ensinando, mas a pessoa, por exemplo, a gente aprende que o soja não é nem um alimento muito bom, principalmente para o adolescente. Ele tem algumas coisas que não são muito legais, né, para um ser humano consumir. Mas o fermentado da soja, o miso do japonês, o misoshiro, o tofu, é maravilhoso. Porque na hora que fermentou a soja, aquele outro produto já não é mais soja. quebrou, Aí são as desmanchou. perguntas que as pessoas fazem. Aqui nos ingredientes. Graviola, maracujá, canjica amarela, tal, tem 80 coisas aqui. Eu sou alérgico à abóbora, que tem aqui, ou batata doce, ou kombu, nori, shiitake. Eu posso tomar? A resposta que a gente já sabe é, cara, o que tem aqui não tem mais lá dentro da garrafa, que isso foi fermentado. Mas tem alguma contraindicação para que o senhor veja para o nosso Zenko Juice, doutor? Estão perguntando aqui no chat. Não, é só aquilo que eu falei. A pessoa, que não é uma contraindicação, é uma atenção, que é aquela questão de haver, que o Rondor também já falou, que é aquela questão de haver uma mexida na flora bacteriana, entendeu? E esse momento de trocar a ruim pela boa, a pessoa tem uma diarreia, ou ter gases, entendeu? Esse mal-estar dessa questão de reacerto vai ser temporário até as coisas se regularem, entendeu? Faz parte, né? Tá certo? Eu quero fazer omelete, mas não quero quebrar o ovo. Não, vai ter que quebrar um ovinho, né? Um ovinho vai ter que quebrar fazer omelete. Não tem no omelete sem quebrar ovo, entendeu? Então, ou seja, você tem que matar, vai ter que morrer as ruins e crescer as boas. Esse movimento, em algumas pessoas mais sensíveis, pode formar gás, pode dar uma diarreia e tal. Aí baixa a dose, até aquilo vai aumentando devagarzinho até passar, né? Até ser mais suave para você que é muito sensível, né? Tá certo? Ou então bebe muito para acabar logo e passar rápido. Também isso, com certeza. Eu já sou do time do toma logo de uma vez e passa rápido. Mas sou eu. Tem mais duas questões aqui, doutor, sobre intolerância especificamente à levedura e também síndrome fúngica intestinal. Eita. Tem alguma contraindicação? Teoricamente, a síndrome fúngica é exatamente porque você tem bactérias e fungos também, entendeu? Na síndrome fúngica você tem muito fungo. Então você tem que melhorar, tá certo? Essa questão da flora. Você vai melhorar a bactéria. A chance de melhorar a síndrome fúngica diminui. O que você tem que fazer é eliminar 100% do carboidrato e açúcar por um bom tempo, né? Porque os fungos se alimentam de açúcar. Entendeu? Aí tem que sumir com açúcar. Tem que sumir com açúcar. Candidíase e outras síndromes fúngicas tem que eliminar 100% de açúcar. Aí você elimina 100% de açúcar e coisas que viram açúcar, né? Pão branco, né? Eu brinco que os 4 cavaleiros do Apocalipse são brancos, né? É o pão branco, o arroz branco, o sal branco, né? Açúcar. E o açúcar. E o açúcar, exatamente. Açúcar, sal, trigo e... Não, eu tinha falado sal. É açúcar, sal... Pão branco... Trigo e arroz. E arroz Trigo branco. e arroz. Arroz branco. É o integral, não tem problema, entendeu? Então, arroz, sal, trigo
e açúcar. São Então, os tem a quatro componentes. vantagem que quando a gente toma o Zenco, a gente também é orientado a melhorar a nossa alimentação. E dentro dessa alimentação, doutor, como é que fica a situação da água? Como é que a gente tem que... Nós temos que prestar atenção na água também, que algumas pessoas falaram, eu tomei, e dá mais, parece que dá mais sede, tem gente que não dá mais sede. Água é sempre bom, não é isso? 2 Água litros por boa. dia no mínimo. 2 litros por dia no mínimo. Eu estou bebendo água, ó. Mesmo agora, mesmo essa hora. Água, 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 água. É isso aí. Entendeu? Preciso tomar água. Porque nós somos 70% água, né? Tá certo? Você imagina, olha aqui, ó. Você vai perder mais ou menos uns 400 ml de água no cocô. Vai fazer xixi, vai perder uns 500 ml. Vai transpirar, vai fazer lágrima, vai fazer saliva. Quanto é que você perdeu aí? 1,5 litro por dia, no mínimo, entendeu? Se você toma um copo de 300 ml, você nem repousa que você perdeu. Vira E aí uma você uva tem o passa. sangue, que é um cano com líquido cheio. Vamos lá, quantos exames de sangue tem? Tem 300 exames de sangue lá no laboratório Fleury. Então você tem 300 coisas dentro do sangue, entendeu? É um colóide, ou seja, como se fosse um óleo, né? Imagina a água cheia, o soro cheio, 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 com 300 elementos químicos. Então ele tem viscosidade, que nem um óleo, entendeu? Tá certo? Se eu boto mais água, ele fica menos viscoso, flui melhor. Se eu tiro a água, ele fica mais viscoso, fazer mais força para circular, vai circular mais devagar, vai oxigenar mais devagar, entendeu? Então a água tem que ser 2 litros por dia, no mínimo. Mesmo para quem é dialítico, que tem restrição à água, a Alessandra me perguntou, a Alessandra lá de Goiás me perguntou aqui sobre quem faz hemodiálise e etc. Não, não, não. É. Paciente renal, entendeu? Paciente renal e os pacientes alânicos, que são aqueles que vivem de cerveja, entendeu? Tá? Tá de sacanagem. Alânico. Alânicos, alânicos. Esses são casos especiais. Não, o paciente renal é outra conversa, tá? Paciente renal é outra conversa. Pode tomar zinco? Pode tomar zinco, porque você vai melhorar a flora bacteriana intestinal. Quando melhora a flora bacteriana intestinal, melhora as outras floras bacterianas, vai melhorar a flora bacteriana uretral e lá da bexiga, então vai evitar que faça tanta infecção de bexiga renal por cima do jogo que ele está, entendeu? Mas paciente renal é outra conversa, é outro planeta separado, entendeu? Tem que ser renal é especialista em rim. Não se metam. Doutor, esse final de semana nós fizemos um treinamento e a gente fez uma coletânea de vídeos onde as pessoas deram seus depoimentos em relação ao resultado com o produto. Me chamou a atenção a Shirley de Brasília, onde ela disse que ela tem um filho e que ele tinha diversas situações de convulsão. Tinha muita convulsão. E ela começou a dar o Zenco para ela, e ao ponto de levá-lo ao médico e o médico reduzir significativamente o remédio. E é o que a gente fala para todo mundo, né? Faça os exames antes, usa, nada de diminuir remédio, porque o médico te mandou remediar. Depois que você começar a sentir os benefícios, teve gente que falou, minha pressão baixou, parei de tomar. Não, não pode. Minha glicose já baixou, eu vou parar de tomar. Não pode. Faça os exames aí, daí a 90 dias, não é isso? E volta no médico, mostra o exame para ele acompanhar, né? A gente tem que ser muito, nós aqui, executivos da empresa, nós temos que ser muito rigorosos com isso, porque senão vai beirar um charlatanismo, não é certo? Eu sou médico, eu trato os pacientes e eu não tiro o remédio deles. O paciente vem com remédio, eu não tiro. Você vai lá no seu médico, ele que tira, eu não tiro. E eu que sou médico, tratando o paciente, no meu consultório, eu não tiro. Imagina executivo, não faça isso. Não faça isso. Ou seja, a pessoa utiliza o produto, fala para o médico que melhorou e chega para ele e fala, doutor, aí ele vai mandar fazer os novos exames e foi o que ela fez. O filho dela tinha muita convulsão, ela voltou no médico, já está usando há quase 70 dias, e o médico reduziu os exames, reduziu a quantidade medicamentosa, visto que ela não fez nada diferente
e que contribuiu significativamente para o filho. E aí, realmente, isso acontece, e aí tem gente que é autista, tem gente que tem depressão e pessoas que melhoraram a situação de depressão com relação a isso. O Zenco tem essa capacidade mesmo, doutor? Então, uma das coisas que está em alta também nos trabalhos científicos hoje chama-se leaky gut, leaky brain, que significa o quê? Gut é intestino, brain é cérebro, tá? Leak é pingante, né? Intestino pingante, leaky gut, cérebro pingante, leaky Vazando. brain. Tá? Vazando. Vários trabalhos. Vazante. O que acontece? Você imagina que tem, tem o intestino e as células estão todas coladinhas assim, foi o que o Cristiano estava falando antes. Elas são todas coladas, ela tem um velcro que cola todas elas. Quando tem alteração na bactéria e começa a alterar o muco tal, IgA, babá, o que acontece? Esse velcro rompe, entendeu? E ele faz, abre. Então, o que acontece? Por que ele é velcrado? Porque daí não entra nada, só entra por dentro. Então, a célula absorve o que interessa, deixa passar para dentro do organismo, absorve, deixa passar. Então, aquilo funciona como uma barreira, chama barreira intestinal. Então, as células são grudadinhas assim. Quando rompe os velcros, começa a entrar tudo, né? Aí começa a entrar toxina. Essa é a importância da microbiota intestinal. Quando a microbiota intestinal é a boa, a fermentativa, fica tudo íntegro. Quando é a outra, putrefação, né? Abre tudo, tá certo? Por isso que entra tudo que é porcaria, por isso que intoxica, por isso que faz inflamação crônica de baixo grau e por isso que o cara fica doente. Depende de onde vai. Mas o que se descobriu? No cérebro, o sangue circula por todo o corpo. Mas o sangue, para chegar no cérebro, ele tem uma outra barreira. Porque não pode chegar qualquer coisa se chegar uma toxina no cérebro, te mata. Tá certo? Então, existe uma barreira entre o sangue e o cérebro para filtrar o sangue que entra no cérebro. Chama barreira sangue, encefálica, cérebro. Barreira sangue-cérebro. Essa barreira é um segundo filtro de defesa. Só que eles descobriram que usa o mesmo tipo de velcro. Entendeu? E que quando rompe o velcro lá no intestino, rompe o velcro lá em cima no cérebro. E aí começa a entrar toxina no cérebro e o cérebro inflama. Entendeu? E aí o que você vai ter? Você vai ter autismo. Então hoje se sabe que depressão é inflamação, então vai deprimir, entendeu? Que autismo tem processo inflamatório, entendeu? Tem um componente forte inflamatório. Então, se você olhar todas essas doenças, elas têm um componente inflamatório irritativo do cérebro. No momento que eu corrijo a flora lá, né, bacteriana, volta a ser a flora bacteriana boa, fecha lá embaixo, fecha lá em cima. O cérebro começa a ficar limpo, entendeu? E toda irritação e inflamação cerebral, e aí então todos os sintomas, por isso que tem tanto, e nós vamos ter muito. Eu acho que vai ser quase igual de sintomas. Porque imagina assim, se o meu cérebro está irritado, eu vou dormir com facilidade? Não, né? Se o meu cérebro está irritado, eu vou ser um cara calmo? Não. Ninguém está falando de mudança comportamental. Você vai ver que o pessoal vai começar a prestar, nossa, o meu marido, depois do Zenco, ficou mais calmo, entendeu? Essa história do leaking gut, eu acho que e a eliminação dessa situação que a maioria das pessoas tem a grande chave para a eliminação de um monte de problema que as pessoas têm, né? Nossa, um monte. Doutor, a gente chegou na nossa hora. É verdade, já Que passou. a gente já passou, na verdade, faz muito tempo, estamos abusando aqui da tua. Queria te pedir para dar um recado final, falar o que quiser. A gente está muito agradecido, foi demais. Esperamos contar com essa boa vontade de tu e essa sabedoria imensa muitas vezes, mas manda um recado aí para a gente, porque está todo mundo até agora esperando aqui. Não, assim, o que eu posso dizer? Vocês estão com uma... tem a famosa história que é o ganha-ganha, né? Tá certo? Né? Muitas vezes você tem um baita negócio na mão, mas um produto legal, bacana, entendeu?
Às vezes você tem uma coisa que vai fazer, que é um produto legal e que vai fazer muito bem para você, que você vai ter muita prosperidade, está entendendo? Mas quando você tem uma coisa que vai fazer bem para as outras pessoas, e vai fazer muito bem para as outras pessoas, a tua prosperidade aumenta. Tu entendeu? Eu estava me lembrando aqui do dízimo, né? Tá certo, né? Você tem que dar o dízimo, porque o que os rabinos falam, né? Por que é o dízimo? Porque aquilo é de Deus, né? Ele está te dando, então a parte dele você tem que devolver para ele, tu tá entendendo? E você devolve para ele dando para os outros. Quando você está. Então, o dízimo pode ser fazendo bem para os outros. Então, quando você está fazendo bem para os outros, já é uma coisa que já está o dízimo embutido. Tu está entendendo? O Zenco já tem dízimo embutido. Entendeu? É um produto, você vai ter prosperidade, vai ter muita prosperidade. Eu acredito que todo mundo vai ter muita prosperidade, mais que as outras coisas que vocês faziam, blá, 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 porque você já está fazendo uma coisa e já é com dízimo embutido, tu tá entendendo? Sabe? Que recado maravilhoso. Então, assim, então vocês estão. Que o meu negócio é saúde, que eu amo fazer a coisa de saúde, né? Eu estou muito feliz, porque isso aqui é jogar saúde para tudo que é lado, né? Então, parabéns para todos vocês e eu espero que vocês tenham muita prosperidade e com prosperidade abençoada, né? Acho que vocês vão ter isso. Parabéns. Muito Nossa, obrigado, doutor, doutor. sensacional. Muito obrigado, sensacional. Cornélio, fala do nosso evento dia 1º, que a galera tem que bater esses 3 estrelas aí para estar lá. E, doutor, não tem nem o que falar. Devo mais algumas garrafas de vinho. Doutor, é interessante que Deus nos deu mais um dia de vida, Deus nos deu talento, e agora Deus, ou melhor, nós temos essa oportunidade para levar a boa saúde, a boa nova para as pessoas, né? Isso é incrível e se torna uma obrigação, né? Eu me sinto hoje incomodado se eu não falo isso com uma pessoa, eu sou um criminoso. Eu tenho a informação e não vou falar para o meu vizinho, para o meu parente, meu amigo sobre essas benesses. Como assim? Eu quero mal para as pessoas ao nosso redor? Muito obrigado, viu, doutor? Mas deixa eu só falar mais uma coisa. Você sabe que agora, sábado, é Rosh Hashanah, ano novo, né? Espiritual, né? Entendeu? Olha só. Então, assim, ó, vocês estão então vocês estão prontos para entrar no ano novo com energia nova, né? Tá certo? Pois é. E, doutor, com essas informações, o que vai acontecer? Os executivos que estão aqui na sala, nós fizemos uma ação que a gente conseguiu uma agenda do Gilberto Guidi para dar um treinamento estratégico para a gente no dia 1º de outubro, ou seja, hoje é dia 11 de setembro, dia 1º de outubro, nós vamos ter um super treinamento para as pessoas que são 3 estrelas e acima. 3 estrelas é o seguinte, vai ter gente que no dia 30 vai cadastrar uma pessoa, sabe que a pessoa vai cadastrar a mãe, o irmão, e vai ter mais um outro cadastro, ele vai ser 3 estrelas só para participar desse treinamento. É o tipo do treinamento que as pessoas pagariam 15, 20, 30 mil reais para assistir. Mas aqui não, a gente tem o produto. Então, para você que é aqui executivo agora, com essas informações afloradas, com mais esses argumentos vindos do doutor, é hora da gente pisar no acelerador. Agora é nossa obrigação, a nossa missão de vida é levar a boa nova, da boa saúde para as pessoas. E, como consequência disso, ainda vem uma remuneração bastante significativa. Doutor, muito obrigado, agradeço de coração. Você está vendo aí os exemplos, os agradecimentos, muito obrigado. Vamos contar com você. E em janeiro nós vamos estar lá participando da mega convenção, onde você vai estar dando mais aula para a gente aí de como crescer absurdamente nisso. Muito obrigado, doutor. Ele tem que ir em dezembro lá em Gramado e Canela com a gente, cara. Tem que falar para o Gilberto que ele não pode ficar de fora. Essa vai ser barbada para o Gilberto. Eu moro a 120 quilômetros, eu moro a 1h30 de Gramado. Ai, que beleza. Vamos lá tomar mais um de manhã, vinho. tomando chimarrão e desde tarde já estou em Porto Alegre, né, cara? Agora me veio, só para vocês dois que gostam, o Cornélio que gosta de brincadeira, né? Nós estávamos falando do oxigênio, né? Agora nós temos o oxizenco, né? Obrigado, doutor Irineu. Obrigado a vocês. Tchau, pessoal. Alan. Tchau, todo mundo. Boa semana a todos. Fui. Tchau, a comunidade alânica é gigante. O senhor me deu muitas dicas hoje. Agora vai ser a comunidade sem glúten. Obrigado, meu querido. Bom descanso. Um abraço. Beijo no coração de todos vocês. Obrigado a todos vocês.
Oxizenco a todos. Oxizenco a todos. Oxizenco é bom. Boa noite. Boa noite.